A rebelião de Robert foi uma série de eventos definidores não apenas de uma contenda pontual entre duas casas nobres, mas sim um movimento definidor de toda a história dos Sete Reinos, o período em que os dragões que haviam governado o continente por mais de 280 anos foram finalmente derrotados e derrubados de sua posição de poder, e uma nova dinastia, liderada por um novo indivíduo e uma nova casa nobre, emergiu nos reinos, no caso, a dinastia Baratheon, liderada pelo excepcional guerreiro Robert Baratheon, senhor de Ponta Tempestade à época e um dos guerreiros de maior destaque de seu tempo. Isso se deu a quando da derradeira Batalha do Tridente, sobre o que é conhecido atualmente como Val Rubi, quando Robert, empregando seu emblemático martelo de combate, golpeou de morte o príncipe real Rhaegar Targaryen, filho primogênito de sua graça, o rei Aerys II, encerrando sua vida e decretando a derrota formal de suas forças. Pois agora que a mente de Aerys parecia ter ido embora por completo, Rhaegar não era apenas a maior, mas também a única esperança de uma continuação estável de sua dinastia. Após a derrota de Rhaegar, Robert tratou de seus ferimentos de combate e mais tarde partiu até a capital para assumir o poder e o trono deixado vago por Aerys, que havia sido assassinado por Sir Jaime Lannister, um de seus próprios cavaleiros brancos. E desse modo, a história dos Sete Reinos avançou em mais um novo capítulo, mas muitas pessoas, incluindo eu mesmo, não podem deixar de se perguntar: e se tudo houvesse sido diferente? E se, ao invés de vermos a volta do Senhor da Tempestade, fosse o Príncipe Dragão aquele que emergisse vitorioso do embate sobre o Val Rubi, que então nem teria esse nome, já que foi nomeado em referência aos rubis incrustados na placa peitoral de Rhaegar, que voaram com o poder do golpe do martelo de Robert? É essa a possibilidade que vamos explorar no vídeo de hoje, a partir deste momento. Pelos idos do ano 283 após a conquista, a guerra civil da rebelião de Robert ia muito mal para os lealistas, e o rei Aerys II se encontrava mais temeroso, raivoso e desconfiado de todos à sua volta do que nunca. Nesse contexto, o príncipe Rhaegar, que havia permanecido distante da corte durante um longo período, retornara para assumir o controle do exército real e confrontar o rebelde Baratheon de uma vez por todas. Ao chegar à Fortaleza Vermelha, ele se preparou, armou e montou seu cavalo de batalha enquanto trocava algumas últimas palavras com Sir Jaime, prometendo a este que, quando retornasse da batalha, mudanças seriam implementadas na corte, sem especificar quais seriam elas, e determinando de forma categórica que Sir Jaime permanecesse ao lado de seu pai, dizendo que não ousaria privá-lo daquela muleta naquele momento crucial, uma escolha de palavras que aliás ofendeu a Jaime, que não se via como muleta de homem algum. Rhaegar marchou para o Tridente com 40.000 soldados e cavaleiros, pouco mais do que a força comandada por Robert, mas o embate final acabou mesmo sendo decidido no Val Rubi, onde Robert e Rhaegar se enfrentaram pela primeira e última vez, com uma vitória literalmente esmagadora do rebelde. Está registrado que Rhaegar também feriu Robert naquele embate, até o ponto de ele precisar ficar para trás para ser tratado pelos mestres após sua vitória, enquanto seu amigo e aliado de longa data Ned Stark ia adiante para assegurar o controle da capital. Nesse sentido, não é impossível ponderarmos que alguma coisa poderia ter acontecido de maneira diferente. Fosse uma mudança fortuita nos combates, uma demonstração maior de perícia por parte de Rhaegar, um evento inesperado, uma esquiva mal sucedida ou mesmo um golpe certeiro, e Robert poderia ter sido ele mesmo ferido de morte pela lâmina do príncipe, o que faria com que fossem as forças rebeldes a baterem em retirada. Nesse caso hipotético, penso que duas coisas iriam com toda certeza se desenrolar depois. A primeira, Rhaegar iria retornar com seu exército até Porto Real com os louros de vencedor e o mérito de ter derrotado o rebelde, embora ainda não a rebelião, e iria até a Fortaleza Vermelha ter com seu pai, onde ele poderia se aproveitar do amplo apoio de que gozava e mais da glória alcançada pela vitória no Tridente para convencer os nobres cortesãos a interditar Aerys, por assim dizer, promovendo uma mudança do poder real. O Rei Louco poderia até manter sua coroa, mas seria Rhaegar quem governaria dali em diante em tudo exceto em nome, ditando as regras para uma reestruturação do poder, colocando um fim ao reinado de terror e de execuções por fogo vivo promovidos por seu pai e, essencialmente, fortalecendo e tornando a resistência lealista mais uma vez coesa em torno de sua figura.
Segundo, os rebeldes, apesar do duríssimo golpe da perda de seu líder máximo, não estariam derrotados se conseguissem fugir do campo após o tridente, pois ainda restariam as outras 3 principais lideranças rebeldes para contender com os Targaryen: Ned Stark, Jon Arryn e Hoster Tully. Desses 3, ao menos 2 desejariam por vingança pela morte de Robert, seu irmão de outra mãe e seu mentor e figura paterna, de modo que eles provavelmente reuniriam suas combalidas forças, se reorganizariam e, em breve, promoveriam novos ataques contra os Targaryen, agora liderados completamente por Rhaegar, em nome da vingança e de sua queda, ainda que talvez não necessariamente mais do trono, pois a principal figura a contender pela posse do trono de ferro do lado rebelde era justamente Robert, que a essa altura estaria ou incapacitado ou morto. Contudo, sob a liderança de Rhaegar, eu acredito também que o lado lealista do conflito restaria fortalecido, pois eles ainda contariam com o apoio relevante da Casa Tyrell, com todo o seu poder e todos os seus recursos materiais e humanos, e além disso, poderiam também contar com o apoio repentino dos Lannister, pois Lord Tywin, além de nutrir uma antipatia especificamente pelo rei Aerys por tudo que lhe havia feito, queria estar principalmente do lado vencedor daquela contenda, e sob a liderança firme e corajosa do príncipe, que fora treinado para liderar desde jovem e era bem versado nas armas, o lado lealista lhe pareceria muito mais sedutor, agora que o principal líder do lado rebelde já não se encontrava mais em campo. Com isso, assumindo-se que os lealistas continuassem com o apoio dos Tyrell e contassem também com o apoio inestimável da casa Lannister, já que ainda que Rhaegar não pudesse se casar com Cersei, seu irmão mais jovem Viserys poderia, além de contarem também com o apoio dos Dorneses por conta do casamento de Rhaegar com a princesa Elia, eu diria que os rebeldes já não teriam mais a menor chance de triunfarem, pois os lealistas estariam pautados e apoiados simplesmente pelas casas mais ricas e poderosas do continente, além de poderem reunir também de longe o maior exército de Westeros, falando-se a respeito dos Tyrell. Desse modo, acredito firmemente que a sobrevivência de Rhaegar no Tridente teria alterado drasticamente o destino da guerra, e após a derrota muito provável das forças rebeldes, acredito também que Rhaegar seria magnânimo e leniente em seus termos de paz, permitindo que os Arryn, os Tully e os Stark mantivessem suas posses e títulos, além de promover Stannis à condição de senhor da casa Baratheon, desde que todos jurassem novamente sua lealdade ao trono e, presumivelmente, pagassem reparações de guerra e enviassem reféns à corte, como era costumeiro nesse tipo de conflito. Com isso, Rhaegar, que sempre fora muito bem preparado e bem versado, estaria pronto para promover as mudanças na corte das quais falara com Sor Jaime antes de sua partida para a guerra, mudanças estas que eu acredito que seriam muito salutares e profundas para a corte e o reino de maneira geral, talvez até mesmo inaugurando uma nova era de prosperidade e paz para os 7 reinos, visto que o governo estaria nas mãos de alguém competente para variar. Quanto à questão de Lyanna, ela provavelmente morreria de todo modo, e Rhaegar seria forçado a comunicar sobre sua morte aos Stark, o que se tornaria um ponto de eterna desavença. Mas ainda assim, por uma questão de pragmatismo, acredito que Lord Eddard ainda aceitaria se submeter uma vez mais à paz do rei, apenas para prevenir mais sofrimento por parte de seus próprios comandados, ainda e apesar de seu sofrimento pessoal. No fim das contas, o mais provável, pelo menos em minha visão, era que os 7 reinos se beneficiassem mais de um retorno de Rhaegar do Tridente do que de um retorno de Robert, pois dentre ambos eu não tenho nenhuma dúvida quanto a qual seria o mais preparado para reinar, e qual seria o melhor governante no fim das contas. Quanto ao velho Aerys, ele provavelmente passaria os últimos anos de sua vida isolado e despido de seu poder, amargurado e ressentido como antes, mas agora impotente, sem causar mais danos a ninguém, e partiria quando sua hora chegasse sem provocar mais querelas ou incendiar mais pessoas com fogo vivo. Essas foram minhas reflexões sobre o que poderia ter acontecido caso Rhaegar retornasse do Tridente vivo, e agora eu gostaria de saber de vocês o que pensam sobre o assunto. Acreditam que o melhor homem de fato retornou da luta ou gostariam que o resultado tivesse sido diferente? Acreditam que Rhaegar teria sido um rei melhor do que Robert ou acham que os reinos ficariam melhores com os Baratheon no poder? E quanto à questão do suposto rapto de Lyanna? Acreditam que essa ferida um dia poderia ser sanada ou, ao menos, poderia ser ignorada a ponto de não comprometer a relação entre o dragão e o lobo gigante? E quanto aos Lannister, o que acreditam que Lord Tywin faria nesse cenário?
Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo ou live.